Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Heráldica, a parte do conhecimento humano dedicada ao estudo dos brasões, símbolos visuais que identificam autoridades, instituições, famílias e principalmente integrantes da nobreza e da realeza. A morte de Dom Luís de Orleans e Bragança deu destaque à existência de uma casa imperial brasileira, herdeira de nosso último imperador Dom Pedro II, que agora é chefiada por Dom Bertrand de Orleans e Bragança e com uma linha de sucessão constituída de príncipes e princesas, tendo então cada um deles direito de portar seu próprio brasão, diferente do brasão do Império, como vamos conhecer a seguir. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno, aficionado por heráldica e vexilologia. Penso que a sucessão na chefia da Casa Imperial Brasileira é uma boa oportunidade para tratar de heráldica, esclarecer algumas questões e detalhes técnicos que podem ser importantes para quem tem interesse pelo assunto. E essa é também uma excelente oportunidade para tratar, para explicar a chamada regra de cadência e diferenciação dos brasões de diferentes membros de uma mesma família. O que eu vou tratar aqui vai ser fundamentado sobretudo nas chamadas leis heráldicas dos órgãos, das autoridades heráldicas atuais, de países, de reinos atuais e mesmo não reinos, né? Por exemplo, a África do Sul não é uma monarquia, né? A República Sul-Africana, e mesmo assim tem o seu birô de heráldica, o seu gabinete de heráldica, bem como sua própria legislação oficial, assim como outros países, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Austrália e assim por diante, né? Diferente do Brasil, que hoje é uma república, mas nasceu como uma monarquia, e apesar de ter muitas pessoas também interessadas e eu diria que até entendidas de heráldica, na verdade eu nunca vi nenhum esforço no sentido de estabelecer uma autoridade heráldica no Brasil, né? Tem clubes de interessados em heráldica, mas autoridade heráldica não. De modo que tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é de caráter especulativo, não oficial. Mas, por outro lado, todas as informações que eu vou trazer aqui são informações atuais e oficiais, retiradas basicamente das três principais autoridades heráldicas que eu penso que se aplica aqui à nossa situação e em legislação heráldica atual, contemporânea. Então vou tomar como referência aqui o College of Arms do Reino Unido, a Sociedade Holandesa para Heráldica e o Gabinete Heráldico da República Sul-Africana e, respectivamente, a Lei de Armas do Reino Unido, a Lei Heráldica dos Países Baixos e o Ato Heráldico da República Sul-Africana. Essas instituições, essas autoridades heráldicas, bem como essas legislações, tem muita diferença entre elas, né? Mas eu vou me ater aos pontos em comum. Por exemplo, o Ato Heráldico da República Sul-Africana diz aqui em seu artigo 7º, inciso 1º, que qualquer autoridade oficial ou municipal, associação, instituição ou pessoa pode solicitar ao escritório o registro de uma representação heráldica ou alteração ou exclusão de uma representação heráldica que tenha sido registrada em nome dele. Qualquer pessoa. E ainda vem um detalhe interessante aqui, olha. No inciso 5º diz o seguinte: qualquer pessoa cujo nome tenha sido registrado um brasão de família pode requerer à secretaria o registro com ou sem diferenciação desse brasão de família em nome de qualquer de seus descendentes ou em nome de qualquer outra pessoa que tenha o mesmo sobrenome. Isso na República Sul-Africana, e cada país, cada autoridade heráldica nacional tem critérios diferentes, sistemas diferentes. Mas nós vamos tomar por base aqui a Lei Heráldica do Reino Unido, que diz aqui o seguinte: a descendência das armas na Inglaterra e no país de Gales é determinada pelas leis de armas que normalmente permitem a transmissão apenas pela linha masculina. As armas de um homem passam igualmente para todos os seus filhos legítimos, independente de sua ordem de nascimento. Marcas de cadência devem ser usadas para identificar as armas dos irmãos em um sistema no qual pequenos símbolos são pintados no escudo,
geralmente em uma tintura contrastante, mas para frente vamos avançar nessa regra. Mas o fato é que a Casa Imperial Brasileira surge a partir de Dom Pedro I como um ramo brasileiro da Casa de Bragança e usando armas totalmente distintas daquela Casa de Portugal. Se lá a casa tem como símbolo heráldico um escudo baseado nas armas do Reino de Portugal, aqui as armas do Império tornaram-se as armas da Casa Brasileira de Bragança, as mesmas utilizadas pelo imperador Dom Pedro II e por sua filha, a princesa Isabel. Se Dom Pedro II tivesse sido sucedido por um herdeiro do sexo masculino, continuariam sendo as mesmas armas do Império até hoje, porém, a partir do casamento da princesa Isabel com o conde Gastão de Orleans, o conde de, sua descendência passou a ser herdeira também da Casa de Bragança brasileira e da Casa de Orleans da França, sendo acrescentado sobre o escudo do Império Brasileiro, que era o escudo da Casa de Bragança brasileira, um pequeno escudo que a gente chama de sobrescudo no centro, ou seja, em abismo, com as armas da Casa de Orleans. O que neste caso a gente chama de escudo de pretensão, indicando o direito de herança nas duas casas. A partir de então, passa a ser a família imperial brasileira a Casa de Orleans e Bragança. E este escudo, um pouco diferenciado das armas do Império, passa a ser as armas da casa e, portanto, as mesmas utilizadas pelo chefe da casa. Os outros membros da casa têm direito de usar o brasão, porém com as chamadas brisuras ou símbolos de cadência, que, de acordo aqui com a lei de armas do Reino Unido, vai dizer o seguinte: o filho mais velho, durante a vida do pai, tem uma etiqueta, que aqui no Brasil a gente chama de lambel, do francês lambel, que é uma faixa horizontal com 3 pendentes, né? O segundo filho tem uma crescente e o terceiro uma tainha, e assim sucessivamente. São vários símbolos, várias brisuras para várias posições. Aqui é interessante destacar também que o próprio brasão de Orleans ilustra bem essa questão da cadência, uma vez que vai ter origem lá na criação do Ducado de Orleans em 1336 pelo rei francês Filipe VI da Casa de Valois, um dos ramos da dinastia capetina. Ele cria o Ducado de Orleans para o seu herdeiro aparente, o príncipe Filipe, que vai passar então a ser conhecido como Filipe d'Orléans, e o título podia ser transmitido aos seus descendentes. Entretanto, extinto a sua descendência, sua linha de sucessão volta para o rei da França, ficando como apanágio do herdeiro presuntivo do trono francês, motivo pelo qual as armas de Orleans, desde o início, são as armas de Valois, acrescido do lambel, né, da etiqueta de primeiro filho. Como esse título ele ficou, na verdade, como apanágio do herdeiro do trono francês, ele foi criado e recriado várias vezes e, na verdade, teve várias casas que transmitiram esse título, sendo a mais recente, tendo início quando Luís XIV, o Rei Sol, portanto de Bourbon, concedeu o título a seu filho, Duque de Anjou. E assim vem sua descendência até hoje, e as armas são as mesmas, aquelas lá atrás de Valois com o lambel. Então, especificamente aqui no Brasil, nós temos uma situação bastante incomum, que o herdeiro aparente não é filho do titular, e a lei heráldica fala explicitamente de primeiro filho, segundo filho, terceiro filho e assim sucessivamente. Mas por se tratar de herdeiro dinástico, como esse é o critério utilizado em praticamente todas as dinastias, então o príncipe imperial e herdeiro aparente da chefia da Casa Imperial, hoje Dom Antônio de Orleans e Bragança, utiliza o mesmo escudo do chefe da Casa Imperial, príncipe Dom Bertrand, acrescido de um lambel ou de uma etiqueta. Sua esposa, a princesa belga Dona Christine de Lin, como também vem de uma casa nobre e armorejada, utiliza, em vez de um escudo, uma lisonja no formato de diamante, dividido em pala ou empalado, como dizemos, com as armas de seu marido, Dom Antônio, representadas à direita ou à destra, esquerda de quem vê, e as armas de seu pai, de sua família, representadas à esquerda ou sinistra, direita de quem vê.
Apenas para lembrar, Dona Cristine é sua consorte, mas não tem direito de sucessão. O próximo na linha de sucessão é o príncipe do Grão-Pará, Dom Rafael de Orleans e Bragança, filho de Dom Antônio. Então, portanto, ele utiliza as armas de Dom Antônio, acrescidas da diferenciação de segundo filho, que no caso seria a crescente. A próxima pessoa na linha de sucessão seria Dona Maria Gabriela, filha mais nova de Dom Antônio e a princesa Cristine, segunda filha do casal. Aqui é importante destacar que não só na lei de armas do Reino Unido, como nas três que eu estou usando como referências, não existe sistema de brisuras para filhas do sexo feminino, uma vez que, teoricamente, suas armas já serão diferenciadas pelo formato, pela utilização da lisonja em vez do escudo, e uma vez que também não vão transmitir armas aos seus descendentes. As armas herdadas, nesse caso, são as do pai. No entanto, a Autoridade Heráldica do Canadá é a única que tem um sistema de brisura para filhas do sexo feminino. E esse sistema tem sido informalmente utilizado praticamente em todo o mundo. Ou seja, em todo o mundo pode-se usá-lo. No Canadá, se está obrigado a usá-lo. Então, portanto, as armas de Dona Maria Gabriela seria uma lisonja com as armas de Orleans e Bragança, acrescida do lambel de seu pai, Dom Antônio, e nesse caso acrescida ainda de uma marca de arminho, que seria o símbolo de segunda filha, uma vez que sua irmã mais velha, a princesa Dona Amélia, não tem direito de sucessão, mas tem direito de portar armas, e portanto usaria a diferenciação de primeira filha, que seria o coração. A quarta pessoa na linha de sucessão, a chefia da Casa Imperial Brasileira, portanto, seria a irmã de Dom Antônio, Dona Eleonora de Orleans e Bragança e Lin, casada com o nobre belga Príncipe Michel de Lin, 14º Príncipe Hereditário de Lin, e mais um monte de títulos. Portanto, suas armas são uma lisonja dividida em pala com as armas de seu pai, Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, à esquerda ou à sinistra, direita de quem vê, e as de seu marido, o príncipe hereditário de Lin, à destra, ou esquerda de quem vê. O próximo na linha de sucessão seria o príncipe Henry de Lin, herdeiro aparente da chefia da casa principesca de Lin, filho de Dona Eleonora e do príncipe Michel de Lin, que, portanto, utilizaria um escudo com as armas de Lin, acrescido de um lambel, visto que é herdeiro imediato, e como figura também na linha de sucessão ao trono brasileiro, traria as armas de Orleans e Bragança como escudo de pretensão ao seio. No caso da princesa Maria Gabriela, por ser solteira, ainda tem um laço sobre a lisonja, que é chamado de laço do amante perfeito, que carregará enquanto for solteira. Titulares de ordens de cavalaria têm direito de exibir suas insígnias no seu brasão de armas. Neste caso, o chefe da Casa Imperial e o Príncipe Imperial têm todas as ordens imperiais do Brasil, além, obviamente, daquelas concedidas por casas estrangeiras. Mas neste caso, a título de exemplificação, vamos usar como exemplo a Ordem da Rosa, comum a todos os príncipes que figuram na linha de sucessão. Aqueles pertencentes ao alto escalão de uma ordem de cavalaria ou ao seu oficialato têm direito de usar suas insígnias ao redor do escudo. Neste caso, o grão-colar, representando que o chefe da Casa Imperial é o grão-mestre desta ordem e de todas as outras, a banda de Gran Cruz para os príncipes Dom Antônio, Dom Rafael e as princesas Dona Cristine e Dona Maria Gabriela. Dona Eleonora é dama da Ordem de Santa Isabel da Casa Real de Portugal, portanto não é de alto escalão dessa ordem de cavalaria e não tem direito de utilizar suas insígnias contornando a lisonja mais pendente do mesmo. Por ser uma casa dinástica, o brasão de armas completo deve trazer um mantel em vez de pequife e virol. Da mesma forma, deve trazer uma coroa referente ao seu grau de nobreza. Portanto, uma coroa imperial para o chefe da casa, uma coroa de príncipe imperial para Dom Antônio, a coroa de príncipe do Grão-Pará para Dom Rafael e a coroa de príncipe para os demais. Também por serem nobres, nesse caso da mais alta nobreza, têm o direito de exibir suportes em seus brasões. Neste caso, o mesmo suporte do brasão imperial. Então, em correta observância das leis heráldicas atuais,
Estes seriam os brasões dos príncipes da Casa Imperial Brasileira que compõem a sua linha de sucessão. Aqui é bom explicar que, como não existe autoridade heráldica no Brasil, esses brasões são apenas em caráter especulativo, mas esta é a forma correta de representá-los, sobretudo de acordo com a sua posição na instituição Família Imperial Brasileira. Se você também é interessado pelo assunto, espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você. Gostaria muito da sua contribuição, deixando aqui seu comentário. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quando for capaz, dizendo o porquê. Mas se achou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, especialmente com aquelas pessoas que também são interessadas no assunto. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí, tchau e que a verdade nos liberte.